a gente observar, a primeira coisa, a gente tem que perceber que todo conflito, basicamente, ele tem um motivo, óbvio, né? Vai ter que ter um motivo. Nada é basicamente por acaso. Acaso é um nome que a gente dá a tudo aquilo que a gente ainda não entendeu, né? Como determinada situação ocorreu. Aí a gente chama de acaso, mas acaso não existe, né? Então, iremos aqui para os motivos que vão fazer com que a Segunda Guerra de fato ocorra, né? E um motivo em específico. Então, vamos lá. A expansão, vamos bem devagarzinho aqui, né? Nessa primeira parte. A expansão, né, militar, ou seja, né, o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. É necessário que a gente compreenda, e tá lá, né? Só é você procurar no breve século XX, num jeito de olhar, e você vai ver que tem lá a Primeira Guerra Mundial, você vai e assiste, porque eu vou comentar muito nessa primeira parte sobre ela. Então, a Primeira Guerra Mundial teve seus motivos, suas lógicas. Acessa umjeitodeolhar.com, tudo junto, e assiste lá na plataforma série, ok? E é evidente que as pessoas, quando elas saem de um conflito, né, poxa, fatalmente você não vai querer entrar em outro conflito, isso é claro. Eu costumo dizer aos meus alunos, presencialmente falando, que é basicamente o seguinte: eu sei que isso é torto, é torpe, mas vamos usar esse exemplo para que a gente consiga compreender o quão é complexo isso aqui, né? Então, é como se você brigasse por N motivos, fosse levado para o hospital, e assim que você sai do hospital, de boa, você não vai querer brigar imediatamente, né? É como uma luta de boxe, né? Ali, né? Ou seja, os dois boxeadores, independentemente de quem ganhe, mas os dois vão sair extremamente feridos, né? Com o rosto machucado, é bem comum, né? Hoje a gente tem aí o octógono, né? Ou seja, você tem as lutas, né? Basicamente ali, e evidentemente que quando você sai dali, você vai ter que ter um tempo de descanso, né? Ninguém sai de uma luta para outra imediatamente. Essas lutas de alto confronto corporal ali, né? O boxe, né? Enfim, você não vai sair dali para brigar com outra pessoa, né? Imediatamente, não. Por quê? Porque o corpo está machucado, você precisa evidentemente ter uma certa, vamos dizer assim, um certo tempo para que o corpo ele consiga se recuperar. A mesma coisa ocorreu com os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. É óbvio que eu não vou, evidentemente, estabelecer, vamos dizer assim, eu não vou estabelecer ali não quero ir para uma guerra imediatamente. Eu mal saí da Primeira Guerra Mundial, teve a crise de 29, que vai agravar as questões econômicas, né, ao redor do mundo, então não vou partir logo para uma guerra. Vamos entender aí como essa expansão, né, esse expansionismo e esse militarismo feito pela Alemanha nazista fez com que provocasse, né, o mundo a tal ponto que os países entraram na Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram que ter um conflito depois, aí, né, por uns 15 anos depois, tal, eles vão passar por esse conflito. Então, fatalmente, a gente, óbvio que os países, na sua grande maioria, eles não estavam, né, preparados, não estavam afim para uma Segunda Guerra Mundial, visto que, além disso, você teve crises como a crise de 1929, que está lá no Jeito de Olhar Flix. umjeitodeolhar.com.br. Acessa e a aula vai estar lá. Então vamos lá. Os nazistas, tá certo, ocuparam o poder da Alemanha. É necessário que a gente entenda aqui em 1933. Então, Hitler, que é o chanceler, é o líder, vamos dizer assim, partidário, né, dos regimes totalitários, que é uma aula que também está na parte série do jeitodeolhar.com,
acessa e verifica também, é importante. Eles assumem o poder em 1933. Né? Então, aqui está dizendo que Adolf Hitler é o líder desse partido, né? Do partido nazista. E ele vai iniciar uma campanha, obviamente, né? De recuperação da Alemanha. Isso vai ocorrer. E, além do que, ele vai ter uma atuação, principalmente ao longo da Europa, né? E essa atuação dentro da Alemanha vai ser: eu vou perseguir as minorias, né? Tomar o que elas têm, né? Enfim. E também eu vou gerar aí uma identidade na questão dos povos germânicos, da unificação dos povos germânicos. Fica claro aqui a ideia, basicamente, de Hitler, que é voltar a ter ali, como se tinha antes da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, né? Enfim, os territórios que aqui ele vai particularmente chamar de unificação dos povos germânicos. Então, esse expansionismo dele tinha aí um motivo ideológico, que era unificar os povos germânicos descendentes dos que geraram o povo ariano, que tinham uma certa característica, que eram particularmente ou praticamente deuses, né? Então ele vai ampliar aí esse aspecto ideológico. Isso custa um tempo, então, vamos lá, de 1920 até 33, quando ele assume o poder da Alemanha, você tem uma propagação aí dentro da Alemanha e pressuposto ao redor, tá certo, das suas fronteiras. Você vai ter aí além do expansionismo de Hitler, que ele quer unificar essas questões do povo germânico, você vai ter atrelado a isso uma subserviência desse povo, ou seja, os outros povos vão ter que servir, né, a Alemanha, visto que esse povo ariano, ele na lógica ideológica, né, ali de Hitler, da concepção nazista, né, eles são, vamos dizer assim, superiores, né? Então, a campanha dele, né, de superioridade perante outras raças e outros povos vai se dar ali a partir de 33 com muito mais ênfase, já que ele assume o poder da Alemanha. Então, essa lógica de que existe uma nação que é superior à outra vai fazer com que ciganos, judeus, homossexuais, negros, né, cristãos, eles passam a ser perseguidos, né, dentro da Alemanha e se espalha pelas suas fronteiras. Se faz necessário a gente dizer, porque a ideia de superioridade de raça, ela já está sendo implantada. Então a gente vai ter aí o motivo principal, tá certo, da Segunda Guerra Mundial. E para que a gente mergulhe com mais propriedade, vamos para as fases. Eu não diria as fases, mas vamos... Esse expansionismo de Hitler, ele tem data e ele tem características que vão fazer com que a França e a Inglaterra fiquem extremamente incomodadas. Vamos ver isso aí? Então, essa primeira parte acredito que foi bem descrita. Hitler quer o processo de expansão. Então, vamos para a segunda parte agora. Nessa segunda parte em especial, a gente vai ter aqui o expansionismo germânico, como eu havia falado anteriormente, e como foi que ele ocorreu. Eu coloquei aqui, né, basicamente para que fique muito melhor o processo de compreensão, né, dessa jornada da expansão germânica de Hitler, a qual, basicamente, você tem uma raça superior que ela tinha que dominar determinados territórios e determinados aspectos ali. Então vamos devagarzinho. No primeiro momento aqui você vai ter a invasão, né? Não seria uma invasão, mas seria uma anexação, né, do território da Áustria, que foi em 38. Ele assume em 33 e vai anexar, não foi tão complexo assim, e vai anexar, tá certo, esse território da Áustria, visto que a lógica de Hitler era unificar, anexar os povos germânicos,
né, em um território só, aquela lógica da supremacia, né? E aí, ideologicamente, ele foi se expandindo por conta disso, ok? Vamos chegar num ponto aqui interessante que em 1939 ainda, né, a Alemanha, e em especial, ela vai anexar o território dos Sudetos, que basicamente fica onde é a Tchecoslováquia. Então, até então, esse território, durante a Primeira Guerra Mundial, ele não vai existir, papapá. E depois, né, assim, aí vai ter Tchecoslováquia, Polônia, Áustria, Hungria. Depois da Primeira Guerra, vai se ter esses países. Então, o que foi que Hitler fez? Ele anexou isso aí. Aí você vai ter um tratado, né, que basicamente é o Tratado de Munique, onde a França e a Inglaterra, porque Hitler ele está avançando. E aí você vai entender como é que um país ele pode anexar o outro. É muito simples. A Alemanha, nesse momento, ela ganha, além do status, né, de estar lá com um partido onde Hitler assume o poder, e devagarzinho já vai começando a escravizar ali pessoas, né, e, obviamente, a Alemanha vai retomando os aspectos econômicos, principalmente, e à custa de quê? A gente vai ver aí na segunda, terceira parte da guerra, essa é a primeira, mas eu já adianto aqui que é às custas do massacre, do genocídio de povos. Não apenas judeus, né, mas você tem ciganos, como eu havia dito, mas principalmente judeu ali, você vai ter, ele vai pegar esse povo e vai escravizar, e esse povo vai passar a trabalhar, evidentemente, escravo. E trabalho escravo, você não tem remuneração nem hora de trabalho, o cara vai trabalhando lá, e a Alemanha vai ganhando aí, economicamente ela vai ficando mais fortalecida perante outros povos, como por exemplo da Áustria, da Tchecoslováquia ali, e ele vai anexar esses territórios. Então a Alemanha se torna um governo forte, autoritário, autocrático, e vai anexando outros territórios que não têm o mesmo poder econômico, o mesmo poder político, visto que a Segunda Guerra Mundial arrasou com todos esses territórios ao seu redor. E a Alemanha ela vai anexando. A França e a Inglaterra, que já viu essa história lá atrás, disse, opa, dá uma freada aí, Hitler, né? Vamos fazer o seguinte, quer anexar, vamos perceber, como eu havia dito logo no início dessa aula série, que a França e a Inglaterra estavam afim de um conflito, que já tinham saído da Primeira Guerra Mundial, estavam tentando se restabelecer, né? Então fazem um tratado com Hitler, Hitler, vamos fazer o seguinte, beleza, anexa esse teu território. Ele anexou quase a Tchecoslováquia toda, né? Mas não faz mais nada. Então, olha, tratativamente aqui você não vai anexar mais território nenhum. Hitler assim o fez, né? E a França e a Inglaterra achavam que ele ia parar por aí. Mas não, a sede de anexação de poder era muito mais forte. E foi basicamente em 1939 que houve a tentativa de anexar a Polônia. Mas no Tratado de Munique você tinha lá, poxa, Hitler, tu não vai anexar não. Mas preste atenção aqui, ó. Eu vou anexar a Polônia, né? Porque a Polônia talvez tenha sido a primeira fake news, né? Basicamente aqui você vai ter uma fake news. Por quê? Porque foi onde Hitler disse que, olha, eu vou anexar a Polônia porque na fronteira que ela tem ali com a Alemanha houve ali um conflito. Lógico que não ocorreu nada, mas você não tinha WhatsApp, você não tinha internet para que o cara descobrisse se houve ou não. O tempo demorava muito. E Hitler, contrariando a lógica, né, do tratado, ele contrariava tudo. Ele fazia basicamente um tratado com você, mas desfazia posteriormente, porque o que estava em voga era a sua anexação mesmo, era o poder, tá certo, de expansão nazista que imperava acima de tudo e de todos, visto que a lógica ideológica era que a raça, né, ariana, ela tinha
ela era superior a qualquer outra. Então era superior à inglesa, era superior à francesa, era superior a qualquer outra. E a Alemanha e a França disse, ih, rapaz, vai vir problemas por aí, né? Pois Hitler não mais obedece às tratativas e nem tampouco está afim de obedecer os tratados internacionais. Óbvio, né? E aí, particularmente, você tem, né, a França e a Inglaterra, puta da vida, desculpa a palavra, mas é isso. E em 1º de setembro, né, ele invade a contragosto, ele invade a Polônia lá, né, e diz assim, a Polônia agora vai ser anexada aos meus territórios. E 3 dias depois, a França e a Inglaterra decretam guerra. Por quê? Porque eles estão vendo que a Alemanha ela está anexando território e se houvesse alguma resistência desses países, e havia, mas era muito ínfima, né? Tinha uma parte da população que não queria, era muito ínfima, e a Alemanha já estava por vias de escravos, né? Já estava se fortalecendo economicamente. Qualquer um se fortalece economicamente, basta ter escravo trabalhando para você, né? Isso é indiscutível aí. Então, 2, 3 dias depois aí, desse 1º de setembro, houve, basicamente, por conta da invasão, o fato histórico está aí, por conta da invasão da Polônia, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Hitler já tinha ido lá para a Tchecoslováquia, já tinha ido para a Áustria, foi para a Alemanha, juntou o Império Austro-Húngaro de novo, podemos dizer assim, né? E a França e a Inglaterra disseram, pá, rapaz, vamos dizer, né? A Primeira Guerra basicamente não acaba, a gente vai para a segunda etapa aqui, que é a Segunda Guerra Mundial. E daí você vai ter o início da Segunda Guerra Mundial com essas questões de extrato de tratados mesmo. E Hitler não estava obedecendo mais nada e era um perigo para os tratados internacionais, porque na medida que um presidente ele vai destratar, ou seja, ele não vai cumprir com a sua palavra e nem o que ele assina, como é que você pode confiar? Então, os países vão para a Segunda Guerra. E agora a gente vai ver basicamente quem é necessário que a gente entenda quem é que vai ficar em cada lado. É necessário que a gente entenda quais são os países que vão ficar no eixo e na aliança. Porque Hitler, querendo ou não, ele já declara uma guerra a partir do momento que ele sai anexando esses territórios. Ok? Então vamos ver. Vem cá comigo na terceira parte aqui dessa aula da parte 1 da Segunda Guerra Mundial. Então, como a gente viu ali, houve a anexação da Áustria, houve a anexação da Tchecoslováquia, dos Sudetos, mas ele anexou basicamente ela toda. E depois ele parte para a Polônia, né, em 1939. E em 1º de setembro, ele, mesmo descumprindo um tratado que ele haveria assinado e haveria concordado, mas óbvio que ditadores, como é que você vai confiar, né? Fica complicado confiar. E aí você tem, eu coloquei os Estados Unidos aqui na aliança, mas ele vai entrar depois e a gente vai discutir isso. Mas é necessário que nessa parte 1 da Segunda Guerra Mundial você entenda que por conta dessas anexações de território, né, da raça pura, né, ou seja, da raça superior, e aí a anexação toda, isso a gente viu lá nos regimes totalitários. Só é acessar no jeitodeolhar.com, vai na barra séries, breve século XX, e você vai ter lá essas aulas. Você vai ter aqui os aliados, que é composto pelo Reino Unido, França, né, União Soviética e Estados Unidos. E você vai ter aqui o eixo, que é composto pela Alemanha, Itália e Japão, que são basicamente os principais. Nessa parte aqui inicial, você vai ter a União Soviética. Sim, eu já adianto, né? Que Hitler vai ter um tratado com Stalin, que vai estar aí na União Soviética, mas vai descumprir esse tratado, né? Como sempre, ele vai assinar as coisas e vai descumprir, né? Porque é um tremendo ditador. E assim temos os motivos pelos quais a Segunda Guerra está posta na mesa.
E a gente finaliza por aqui a nossa primeira parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e acompanhem consequentemente. Quer mais detalhes? Aqui, logo abaixo do vídeo, você vai ter no jeito de olhar.com, né? Lógico, aqui logo abaixo do vídeo você vai ter, né, as questões textuais, né? O texto de tudo aquilo que eu acabei de viabilizar. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. E para compreender mais, tem que acessar lá o Breve Século XX e ir assistindo às aulas até a gente chegar aqui. Tá certo? E aí está posto é engraçado. Está posto aqui as questões que vão dividir os aliados e o eixo, né? O eixo basicamente é a questão ali de Hitler com alguns parceiros que ele entende que nesse momento são necessários. Mas de boa, né? Ditador, ele não vai gostar muito de papo, não, fazer acordo, não. Né? Então, a gente divide particularmente esses países, quem é da aliança e quem é do eixo. Se encontram a partir das próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Acesse lá umjeitodeolhar.com e todos os acontecimentos do século XX estão lá no Breve Século XX. Te espero na segunda aula da Segunda Guerra Mundial. Valeu!